A alma está aqui em Romanos. A pessoa que quer salvar sua alma, seu corpo, seu espírito, o Espírito Santo ele traz a direção aqui em Romanos 10, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus eterna: mas que diz, a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, guarda bem essa palavra, irmão. Com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e, faz uma condição aqui, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será o que, gente? Só. Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. E peço separar glória a Deus. Então, meus irmãos, o segredo da salvação, da verdadeira fé, é essa aqui. Você crer no seu coração e você confessar com a tua boca. Não existe outro segredo. É isso. Para que você receba o Senhor Jesus, você tem que crer na palavra de Deus e depois você confessar. Essa é a fé real. Existem dois tipos de fé. A primeira é aquela natural, né? A natural que todo mundo tem. E existe a fé que vem por ouvir essa palavra que você está ouvindo hoje. Se você guardar ela no teu coração e você confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador da nossa alma, você crê que Deus fez a obra maravilhosa da salvação, da ressurreição dos mortos, nele você vai ser salvo. Você vai ser salvo das doenças, da miséria, do fracasso, do medo. Você vai ser salvo do inferno que não foi feito para nós. Ele foi feito para o Satanás e os seus discípulos. Mas para isso você tem que crer no coração. Depois você confessar com a sua boca. Amém? Esta é a fé para a salvação. A fé de salvar a sua alma. Por que salvar? Porque lá no jardim do Éden, o primeiro homem feito por Deus perfeito, Adão, entregou para Satanás o direito que era nosso. E o homem passou a ser carnal. Passou a entrar a morte no homem. Então Jesus foi um homem perfeito, foi um tipo de Adão perfeito. E a palavra diz que enquanto ele não pecou, a morte não veio sobre ele. Enquanto ele não pecou, e ele nunca pecou. E a verdade é que ele recebeu os nossos pecados. Depois que ele recebeu os nossos pecados, aí sim, aí a morte pegou ele. Mas isso por um plano de Deus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Você pode ver que na Bíblia tanta gente tentou matar ele e não conseguiu. Por quê? Porque ele era um homem perfeito. E quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo lá, ele foi levado para ser tentado, ele não caiu, porque ele era perfeito. E a morte só pôde vir sobre ele quando ele carregou os nossos pecados. Então você que ainda não se entregou nas mãos de Deus, pense nessa palavra. Porque existe 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é que o diabo quer tirar a gente da presença de Deus, que conseguiu fazer com Adão lá.
Existe a morte física e a morte eterna, aquela que se separa diante de Deus para sempre. Meu conselho é esse: não deixe isso acontecer com você. Digam graças a Deus. Então, se você quiser ser salvo, salvação eterna, você crê no coração e confessa com que, gente? Essa é a fé real. Não existe. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Essa é a sã doutrina. É uma doutrinação, porque existem doutrinas de homens e doutrinas de demônios, escrito na Bíblia. Essa é a sã doutrina, e fica nela. Amém, gente? Glória a Deus. Agora vamos para a fé, para os milagres, para as curas, porque na salvação inclui tudo, tanto para a alma quanto para a cura. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia ali no livro de Marcos. Vamos observar a fé, para que nós tenhamos a verdadeira fé. Marcos 11. A fé de Deus, a fé de Jesus. Jesus quer que você tenha essa mesma fé, para você vencer todos os obstáculos da tua vida. Diz assim: a figueira seca. Diz assim: e no dia seguinte, quando saíram a Betânia, teve fome, vendo logo longe a figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira. Presta atenção nessa palavra, gente. E Jesus falando, disse. Jesus fez o quê? Ele falou. Essa é a fé verdadeira. É a pessoa falar. Preste atenção. Nunca mais coma alguém do teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Diga graças a Deus. Jesus disse e os discípulos estavam lá ouvindo bem. Tudo que Jesus falava, os discípulos, porque a palavra de Deus ela é íntegra. Tudo que ela fala acontece. E tudo que Jesus falava, os discípulos ouviam. Aqui no 25, aqui no 20, e eles passando pela manhã viram que a figueira tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse, Jesus falando de novo: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Olha só, gente, a dúvida, a pessoa não recebe nada de Deus, viu? Essa é uma fé morta. Pessoa que duvida do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, ela não recebe nada. A Bíblia diz que homem não vai receber, que tem dúvida não recebe nada de Deus. Em seu coração, olha só, duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Olha aí, ó de novo a palavra dizer, diz. O segredo é esse, hein? Não duvidar naquilo que você diz, o que a palavra diz. Tudo o que disser será feito. Diga graças a Deus. Deus está falando para você aqui hoje. E se você não duvidar na palavra dele e pegar a palavra dele e colocar na sua boca, tudo que você dizer vai ser feito. Quem crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Tudo que você disser que está na palavra de Deus vai ser feito para você. Isso é fé, gente.
O que mais? E quando estiver orando, perdoai. Aqui no 24, né? Por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que recebereis, tê-lo-eis. Então, tudo que você pedir para Deus, estiver na Bíblia, você já está no seu coração crendo, né? Porque o crer tem que estar lá dentro, é do coração. E que você disparar na palavra, na sua palavra da sua boca, você vai ter, em nome de Jesus. Foi para isso que Deus mandou vir aqui. Agora você tem que ser forte, para você acreditar nisso que eu estou falando. O segredo é falar. Você viu que lá para receber salvação você tem que confessar Jesus. Você tem que falar. Para cura e milagre, libertação, você tem que falar. O segredo é esse. E sem duvidar, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que vai para lá e vem para cá e não acontece nada. Você sabe que teve uma mulher que ela sofria de hemorragia, fluxo de sangue. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela colocou no coração dela, ela creu, ela ouviu falar. A Bíblia diz que ela ouviu falar. Então, a pessoa que ouve falar de Jesus, se ela colocar no coração dela que Jesus pode todas as coisas, e falar, Jesus vai me curar desse problema. Foi o que ela falou aqui. A Bíblia diz que ela saiu falando. Ela saiu falando, se eu tocar nas vestes dele, eu serei o quê? O segredo é falar. Amém, gente? Mais falar, crendo. Não da boca para fora. Tem que estar no coração. Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A doença veio te assolar, mas a Bíblia diz que Jesus já levou as nossas enfermidades. Olha só, Ele já levou, Ele não vai levar. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele você já foi, vai ser ainda ou já foi? Então, você deve viver pela fé, não pelos sintomas. A pessoa que vive pelo sintoma é que nem Tomé, é uma fé reprovada, né? Existem dois tipos de fé, a de Tomé e a de Abraão, não é assim? O Tomé falou, não, eu só acredito se eu tocar no buraco aqui, se eu ver. Jesus apareceu e ele falou, meu Senhor, meu mestre. Ele falou, não, você só acreditou porque você viu. Você foi reprovado na fé. Mas Abraão não. Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus, mesmo o corpo amortecido lá com 100 anos, ele estava crendo na promessa de Deus. E a Bíblia diz que a fé de Abraão abençoa a nossa vida. E todos aqueles que aceitam Jesus, as bênçãos de Abraão também acompanham a pessoa, porque Abraão, ele creu na palavra de Deus. Digam graças a Deus. Então, quando aparecer um problema de enfermidade no seu corpo, não aceita. Você pode tratar. Um dia a gente vai partir dessa para outra. Mas está escrito. Não foi assim que Jesus falou para o diabo? Falou, Satanás, está escrito isso aqui. Ele falou 3, está escrito, e o diabo saiu correndo da presença dele. E a Bíblia diz que as enfermidades ela vem do inferno mesmo. Tá? Ela vem lá da queda do homem no jardim do Éden. Então, quando ele chegar a doença, você fala, não, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Sai da minha vida, sai da minha família. Jesus morreu, se fez maldito para me enriquecer. Sai miséria da minha casa, sai da minha família. Tem que disparar a palavra. Vocês estão entendendo isso? Amém. Tem que falar. Se você não falar, não adianta. O monte não vai se remover do lugar se ficar só dentro de você. Amém, gente? Amém. Isso é fé real. Você falar. Então, para de falar besteira, coisa errada. Eu não consigo, estou doente, vou morrer.
Tira a morte da sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus já passou a gente da morte para a vida eterna. Para de falar da morte. Fala, tudo posso daquele que me fortalece. Maior é quem está comigo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. O diabo te enfrentar, olha no olho dele e fala assim: maior é quem está dentro de mim do que quem está no mundo aí. Pode falar. Se você anda uma vida santa, pode falar isso aí para ele. Você tem que falar vitória para você. Amém, gente? Amém. Você que crê pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. É essa palavra que Deus pediu para mim falar para você. A partir de hoje você vai falar e as coisas vão acontecer ao seu favor. Eu quero chamar minha filha.